Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero estudar com vocês a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a expulsão de Satanás da terra. Quando Satanás será expulso da terra. Apocalipse capítulo 5 fala sobre a visão do livro selado com 7 selos. Quando Jesus pega da mão de Deus um livro selado com 7 selos. Esse livro ele representa nada mais, nada menos do que a escritura de posse da terra. Esse acontecimento ele irá se cumprir imediatamente após o arrebatamento da igreja. Em Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aqui no capítulo 4, o capítulo 4 aqui ele fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Aqui quando João estava lá na ilha de Patmos, João ouve uma voz como de trombeta, né? Convidando a ele, chamando a ele para subir para o céu. Então João é arrebatado até os céus, simbolizando aqui o arrebatamento da igreja. E o capítulo 5, né, ele já se cumpre imediatamente após o arrebatamento da igreja. Mas para nós entendermos aí o capítulo 5, né, entendermos sobre o livro selado com 7 selos, nós vamos voltar lá atrás, né, lá em Levíticos capítulo 25, onde fala sobre o ano do jubileu, né? E o ano do jubileu era um ano em que todas as pessoas era um ano da restauração das propriedades, né, perdidas. Um ano em que as pessoas, né, todos aqueles que haviam vendido uma propriedade, no ano do jubileu, os herdeiros, né, eles tinham o direito de resgatar aquela propriedade. Eles tinham o direito de pegar de volta aquela propriedade, desde que eles tivessem condições de pagar o preço, né, que a pessoa que comprou pagou por aquela propriedade. Então, se a pessoa pudesse pagar o preço, ele podia pegar novamente a propriedade, e a pessoa que vendeu, né, ele era obrigado, nem que fosse, que precisasse, né, precisasse usar a justiça, né, a força da lei, mas ele era obrigado a devolver aquela propriedade para no caso, o herdeiro daquela propriedade. Então, quando se fazia ali a venda da propriedade, era lavrada uma escritura, né? E nessa escritura por dentro, na parte de dentro, eram escritos ali os detalhes sobre aquela venda, né? Como valor, como medida, né? Etc. Os detalhes ali daquela propriedade. E na parte de fora daquela escritura, tinha ali as assinaturas daquela pessoa que vendeu, da pessoa que comprou e também das testemunhas, né? E então, quando chegava o ano do jubileu, o herdeiro daquela propriedade, ele podia, né, somente aquela escritura, aquele documento, ele ficava guardado, né, dentro de um vaso, num lugar seguro, né? E o herdeiro daquela propriedade, se ele tivesse como pagar o valor da propriedade, devolver ao dono ali o valor da propriedade, ele podia quebrar aquele vaso
e pegar aquela escritura, né, e fazer valer o que estava escrito ali naquele documento. Então, somente o herdeiro, né, tinha autoridade para fazer isso. Se o verdadeiro herdeiro não pudesse, não tivesse condições de pagar o preço, um parente mais próximo, outra pessoa também, que tivesse condições de pagar aquele valor, podia pegar aquele documento e exigir a devolução daquela propriedade, né? Então, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que é exatamente isso, né, que acontece aqui. Ali no capítulo 5, né, João vê ali Jesus, ele pegando da mão de Deus um livro selado com 7 selos. Esse livro ele representa o documento, a escritura da terra, né? E a terra, ela pertence a quem? Ela pertence a Deus, né? Lá no Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Então a terra pertence a Deus. Deus é quem criou todas as coisas, né? Deus é quem fez todas as coisas, né? Então tudo pertence a Deus. O herdeiro, no caso aqui, é quem? O herdeiro somos nós, o herdeiro é o homem, né? O herdeiro é o homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, né? Nós vemos ali que Deus criou a terra e colocou tudo sobre o poder do homem. Deus, ele passou, né, colocou o homem como governador da terra. Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós vemos que quem é o herdeiro da terra, né? É o homem. Deus passou todas as coisas que ele fez, toda a sua criação, ele colocou sobre o domínio do homem, sobre o domínio de Adão e também de toda a sua descendência, né? E Adão, então, ele foi tentado por Satanás e ele passou o domínio da terra para Satanás. No caso, o comprador aqui é Satanás, né? Satanás, ele domina sobre a terra, ele possui, ele tem poder sobre todos os reinos da terra, né? Porque ele comprou o direito de dominar sobre a terra, né? Satanás, ele não entrou assim de qualquer forma, não. Lá em Gênesis 3, onde fala sobre a tentação, né? Ali nós vemos que Satanás, ele fez uma oferta e Adão e Eva aceitaram a oferta de Satanás. Então ele adquiriu com isso o direito legal, né, de possuir a terra, de dominar sobre a terra. Ele adquiriu ali um direito legal, uma possessão legal, né? Ele não roubou o direito do homem, ele fez uma proposta e Adão aceitou, né? Adão, então, vendeu, passou para ele esse direito. E então o homem ele não tem condições, né? Ele não tem condições de resgatar o direito de possuir a terra. Então, quem seria aqui o resgatador, né? Jesus Cristo, né? Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 17, vai nos dizer que nós somos filhos de Deus, né? Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Então, o homem ele não tem condições, né, de pagar o preço do resgate. Mas aqui Jesus entra na história como aquele, né, que é o resgatador, né?
ele entra na história aqui para resgatar esse direito ao homem, né? Então Jesus, ele pagou o preço, né? Quando ele deu a sua vida na cruz, quando ele morreu no Calvário, ele entregou a sua própria vida por nós e ele pagou o preço a Satanás, né? Então, com isso, ele adquiriu o direito de tomar de volta, né, aquilo que o homem havia perdido. Então, quando fala aqui na redenção, né, não se refere somente à redenção da alma, à salvação, mas aqui especificamente no capítulo 5 de Apocalipse, aqui se refere à redenção da terra, né, a redenção de todas as coisas. E a redenção de tudo, ela também implica também na redenção da terra, né? Quando a terra ela será tomada de volta, né? E devolvida ao homem. No capítulo 20 de Apocalipse, né? Lá nós vamos ver que fala sobre o milênio, sobre o reino de Deus na terra, quando Jesus Cristo reinará com a igreja, né? E Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27, fala também que nós vamos reinar com ele sobre a terra, né? Nós vamos participar do reino de Deus aqui na terra. Então, a terra ela será devolvida, né, para o ser humano. Ela será devolvida ao homem, ela será resgatada, né? No capítulo 6 aqui também de Apocalipse, já vai falar aqui sobre os selos, né? Os 7 selos. Ou seja, na medida que Jesus vai abrindo o livro, aquele livro, né? E então os acontecimentos, as coisas escritas nesse livro, né? Vão acontecendo, né? Então, quando ele vai aqui abrindo o livro, né, vai acontecendo as coisas e começa assim o juízo de Deus sobre a terra, sobre o reino de Satanás. Nesse tempo, Satanás estará governando aqui na terra com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. A igreja já foi tirada, a igreja já subiu, né? E Satanás aqui está fazendo a festa, né? Está governando com todo o seu poder, tudo em suas mãos. E então, quando Jesus, então, ele abre o livro, né, e começa aqui, então, o processo de expulsão de Satanás da terra. E nós vamos ver aqui nos capítulos seguintes, falando sobre as trombetas, né, as taças, né, as 7 trombetas e taças. Então, assim, na medida, né, que o livro vai sendo aberto, vai acontecendo, né, as coisas aqui na terra. Deus começa, então, a julgar a terra, né, trazer catástrofes e muitas coisas, de modo que Satanás ele tem que entregar, né, o governo da terra. Depois, então, Jesus Cristo volta, né, com a sua igreja para este mundo e começa aqui o seu governo de 1000 anos, né? Então, essa pequena palavra que eu deixo com vocês e espero ter ajudado aí um pouquinho, né, no conhecimento da palavra de Deus a cada um. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos.